Olá, bom dia pessoal. Como é que vai? Tudo bem? Primeiro, muito obrigado pela presença de todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar em que a gente tenta trazer um conteúdo super bacana para vocês de melhores práticas de como está sendo esse processo de retomada, esse processo de home office, as melhores práticas. A gente vê que o RH é um dos departamentos que está sendo bem impactado, né, em todo esse processo, então está sendo responsável por ter que fazer diversas ações, sejam elas de comunicação, processos mais digitais, etc. Então, a nossa ideia aqui sempre é trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, assim, hoje o que a gente preparou aqui para vocês, né? Hoje a gente recebeu muita pergunta no outro webinar que a gente fez, algumas muito relacionadas a processos de ferramentas, né? Então, o ferramental todo que as empresas estão usando para esse processo. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E outro tema super importante que levantaram foi como que está sendo o processo de retomada, talvez, para empresas que não são de tecnologia, né? Então, na vez passada, a gente estava com três empresas de tecnologia, e hoje a gente trouxe a Ana, que está à frente do RH da Sephora, e vem com diversos desafios aqui. A gente estava conversando agora há pouco, um monte de coisa legal para contar para vocês. Então, pessoal, eu vou pedir para a gente se apresentar aqui, começando por você, Ana. Vamos se apresentar, falar qual que é o principal desafio seu na Sephora, o que hoje você é responsável lá, e aí a gente começa com algumas perguntas. E, pessoal, só lembrando, a gente sempre valoriza muito o chat, então, por favor, mandem perguntas pelo chat, mandem o que vocês quiserem saber. Eu acho que esse momento aqui realmente é um bate-papo, e se a gente não conseguir responder as perguntas, a gente vai fazer igual a gente fez dessa vez, a gente volta com o tema e tenta trazer outras pessoas ou outro tema aqui para conseguir abranger tudo. Então, a ideia é essa. Pode começar, Ana. Bom dia, pessoal. Eu sou Ana Paula, sou gerente de operações de RH na Sephora, então cuido de folha, benefícios, relações trabalhistas e saúde e segurança do trabalho. Lu? Oi, bom dia. Obrigada pelo convite da SESC de participar novamente aqui, né, desse webinar. Bom, eu sou a Luciana Calegari, eu sou especialista de pessoas e cultura na Vagas. A Vagas é uma empresa, para quem não conhece, que nós ofertamos uma solução que traz um processo seletivo digital de ponta a ponta. Somos uma empresa onde nós conectamos os candidatos com as oportunidades dos nossos clientes. Hoje nós estamos com 150 colaboradores na Vagas, e o nosso dia a dia ali, nós somos uma empresa de tecnologia, no final, né, trazendo essa solução aí para o mercado. E, novamente, é um prazer aí poder contribuir, estar de volta aqui respondendo algumas perguntas que ficaram. Então, vamos lá. Bom dia a todos, eu sou Gabriel Pirajá, um prazer. Hoje eu sou Head de Produtos aqui na Acesso Digital. Para quem não conhece, nós somos uma EdTech, onde, a partir de uma identidade digital do brasileiro, a gente cria soluções para ajudar a vida das empresas e das pessoas. Hoje a gente conta com 3 produtos principais: produto de admissão digital, então para resolver todo o problema de trâmite de documentação entre empresa e pessoa, um produto de biometria facial e um produto de assinatura eletrônica também para formalização de todos esses processos de uma forma eletrônica. Então, vamos lá, eu vou mandar a primeira pergunta para a Ana. Eu acho que o pessoal deve estar louco para saber aqui como é que foi a colocar todo mundo para home office, principalmente o pessoal de loja, etc. Como é que foi esse desafio e como é que está sendo agora, né? Então, se puder dar um overview para a gente aí, como é que está sendo tudo isso? Então, tá. Foi um desafio, na verdade, a gente
lógico, ninguém esperava por isso, de ter que fechar todas as lojas. Eu acho que a parte administrativa a gente consegue fazer home office, então é muito mais fácil, mas a gente contou muito com o time de educação e treinamento, que durante esse tempo capacitou esse pessoal de loja durante todo esse período que os shoppings ficaram fechados. Além desses treinamentos que eles receberam, eles ajudaram com as vendas no e-commerce, então eles distribuíam com cupons de descontos pelas redes sociais. E pelos contatos que eles tinham. Além desses cupons de desconto, eles utilizavam essas mídias sociais para alavancar as vendas digitais, falando de produtos, fazendo stories e contando a história do produto. Isso foi bem interessante também. Além disso, muitos deles que são os artistas, que a gente chama dentro da Sephora, eles utilizaram o Zoom para fazer aulas online com os clientes. Então, eles chamavam os clientes dentro de uma sala do Zoom e faziam essas aulas de skincare, de make-up, de uma série de produtos que a Sephora hoje tem para os nossos clientes. Bom. Basicamente foi isso. Então, ninguém ficou parado durante esse tempo. Legal. E como é que vem sendo agora? Assim, você estava me contando que tem algumas lojas já abertas, a grande maioria, no caso. Como é que o RH conseguiu, né, comunicar todo mundo? Como é que tem que ser? Como é que está sendo isso tudo? Então, nós temos 36 lojas, das quais 27 estão abertas, são 12 estados que a gente tem lojas. Então, assim, com o retorno, a gente tomou uma série de cuidados, todos aqueles também vindos da Organização Mundial da Saúde, que é aquele afastamento de 2 metros entre as pessoas. A gente utiliza máscara e álcool em gel o tempo inteiro. Nos caixas, a gente tem um protetor de acrílico entre o cliente e o caixa. A gente tem a proibição do uso dos testers, então a gente não pode mais utilizar os testers. A gente tem um maior cuidado com a higienização e limpeza das lojas. A gente tem um parceiro de saúde e medicina do trabalho que gravou um vídeo exclusivo para a Sephora, ensinando como a gente faz a lavagem das mãos, como a gente faz a utilização das máscaras, e isso foi distribuído nessa nossa plataforma de treinamento e educação. Legal. E vocês lá no Vagas, Lu, vocês ainda continuam com a política de home office? Como é que vai ser daqui para frente? Já decidiram? Eu lembro no último webinar, a gente ainda estava numa etapa de, talvez uma incerteza, né? Como é que vem sendo lá? Acho que diferente da Ana, nós somos uma empresa de tecnologia. Acho que isso facilita um pouco em relação ao home office. Então, nós continuamos 100% home office. Nós não temos uma previsão de retorno, até porque a gente só vai voltar depois que todo mundo, que a gente se sentir seguro para voltar, para reabrir o escritório, independente da medida que o governo tomar, né? Então, o governo tomou uma medida para voltar, sei lá, daqui a um mês, a gente está seguro para voltar ou não? Então, vai ser um dos caminhos. Mas uma coisa bastante interessante que a gente vem pensando, que a gente vai fazer, na verdade, é dar a possibilidade para os nossos colaboradores. Então, a gente fez uma pesquisa com eles para entender se eles queriam seguir de casa, se eles queriam voltar para o escritório, se eles queriam voltar parcialmente para o escritório. Então, a gente levou isso muito em consideração para a gente tomar a nossa decisão. Então, com isso, a gente teve um número muito grande de pessoas que querem continuar fazendo home office, pelo menos a maior parte do tempo, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos um grupo de pessoas que querem voltar para o escritório, porque eles estão cansados, já estão querendo voltar, então a gente tem perfis diversos ali, né? Então, a medida da Vagas nós vamos abrir o escritório com todas as medidas de segurança e cada um dos nossos colaboradores terão a opção de decidir. Não, eu quero ficar home office para o resto do meu trabalho da Vagas, assim, vai ficar home office. Não, eu quero ir de vez em quando para o escritório. Então, ele vai de vez em quando para o escritório. E vai ter aquele que vai querer ir todos os dias e está tudo certo também. Então, a gente está deixando isso muito, muito a critério do que cada um leva em consideração. Mas, de novo, acho que tudo isso facilita por nós sermos uma empresa de tecnologia e a gente não ter a necessidade de ter alguém fisicamente lá.
Então, é um pouco de como a gente vem fazendo. E aí, agora, nós estamos trabalhando em todas as medidas de segurança para a retomada, né? Levando tudo em consideração o protocolo que precisa ser seguido, né? Para o caso de quem quiser ir para o escritório, vai precisar entrar dentro do protocolo. Legal. Eu já tenho uma primeira pergunta aqui, que eu achei super legal e eu acho que é legal fazer agora para as duas. Com todas essas mudanças que a gente teve, né, de processos e etc., vocês acreditam que na empresa de vocês algumas coisas vão continuar a ser, por exemplo, 100% digital, 100% online, a partir de um momento pós-pandemia? Se puder começar, Ana, por você. Falando de folha e dos processos que a gente tem hoje, muita coisa a gente antecipou, acho que a gente já vinha conversando aqui, a gente antecipou, com essa pandemia, a gente antecipou processos por 10 anos, assim. Assinatura digital, que a gente tinha problemas em adotar, hoje a gente consegue adotar, a gente utiliza para todos os processos, inclusive as admissões, as rescisões, os recibos de férias estão sendo feitas todo pelo esse processo digital. Então, para a gente, facilita a guarda dessa documentação, facilita o controle disso, e é muito mais rápido você ter um documento, sendo que a pessoa já recebe ali online, já consegue fazer, já consegue nos enviar. Então, para a gente, foi um ganho. Entendi. E lá no Vargas, né? Eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, né? Depois que você experimenta um carro com ar-condicionado, você não volta para o sem ar-condicionado, a não ser que for por extrema necessidade. Então, é um pouco do que a gente está levando em consideração. A gente já tinha os nossos processos muito digitalizados, mas parte ainda nós não tínhamos, como, por exemplo, a própria assinatura de admissão digital. A gente ainda valorizava alguns rituais presenciais, né? Que a gente precisou fazer essa adequação. Mas assim, gente... Até para fazer um onboarding, né, Lu? Desculpa te interromper, mas a gente tinha um onboarding, a gente explicava como funciona a empresa. Exatamente. A gente tinha parte do onboarding digital já há uns 2 anos, né, com um parceiro nosso, com a Butiniques, mas tinha aquela etapa do D0, né, que a pessoa ia para vagas, tinha todas as interações ali presenciais, que hoje ela está sendo de forma virtual. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? A gente precisou mudar alguns processos, sim, e a gente vem ganhando eficiência, facilidade. Então, assim, não tem por que a gente voltar para trás, a gente vai manter. O que fica mais forte, eu acho também essa questão do home office ainda, né? Nós tínhamos uma cultura muito forte do home office, mas ainda a gente valorizava alguns rituais presenciais. Então, assim, o que muda para mim, acho que fica bem forte esse critério. A gente não vai valorizar tanto que seja presencial algum dos rituais, e a pessoa vai poder escolher em fazer presencial ou fazer remotamente. A gente vai dar esses 2 caminhos. Então, gente, não dá para voltar atrás, né, do que a gente evoluiu. E assim, eu acho que uma pergunta legal aqui, que apareceu no outro webinar, foi o seguinte: vocês provavelmente foram bastante pressionados em colocar esses novos processos digitais, né? Como é que foi o processo de aprovação disso tudo internamente? Assim, começando por você, Lu, como é que você conseguiu aprovar tudo isso dentro do Vagas, falando, galera, a gente tem que, né, mudar, porque outra realidade, por mais que a empresa, né, pressione, né, como é que foi tudo isso? Assim, como é que você levou isso para a diretoria? Como é que você... Na Vagas, nós temos uma gestão 100% horizontal, né? Onde a gente não tem uma camada de chefia. Acho que isso facilita também. Nós temos os colaboradores da Vagas, de forma geral, nós temos muita autonomia da decisão ali. É lógico que a gente tem um processo interno que a gente publica o consenso e abre para se alguém tem alguma controvérsia, alguma coisa contra de seguir daquela forma, né? Mas, enfim, nós, enquanto RH, né, enquanto comitê de crise, nós decidimos algumas coisas ali dessa automatização, a gente tem essa autonomia, publicamos o consenso, sem controvérsia, e seguimos implementando, né? Mas é muito interessante você falar dessa pressão, né?
Porque eu vejo que a pressão do RH, ele não veio só pela automatização de ferramentas. É lógico que sim, as ferramentas foram super importantes para a gente continuar o processo, né, do trabalho do RH em várias frentes, mas assim, o RH foi muito protagonista no sentido de fazer essa mudança, né? Então, vamos colocar todo mundo em casa, o que a gente precisa dar de respaldo para essas pessoas, para que eles consigam exercer suas funções de lá, assim, tem internet, tem cadeira, como que a gente vai cuidar da saúde mental dessas pessoas num momento tão delicado, então, como que a gente vai fazer a comunicação continuar sendo fluida, cada um na sua casa. Então, o RH ele foi muito protagonista em fazer isso de uma forma rápida e continua muito à frente aí agora nessa pensada de retomada, como que vai ser, como que a gente vai trazer, como que a gente vai cuidar dos colaboradores. Então, eu acho que a gente foi bem pressionado e continuamos sendo no bom sentido, né? Como que a gente faz tudo isso? Legal. E vocês lá na Sephora, Ana? Então, a gente era bastante conservador com relação a essa coleta de assinaturas e a gente tinha muita questão com relação à legalidade desses processos serem eletrônicos, né? E aí a gente também tinha dificuldade de saber se os órgãos que aceitam essa documentação aceitariam uma assinatura digital. Então, para a gente foi bastante importante, eu acho que um primeiro passo que foi tomado foi até depois de ter assistido um dos primeiros webinars que vocês apresentaram com a TAM, que a TAM com 24 mil funcionários já fazia todos esses processos digitais. Para mim, assim, foi a chave que virou aqui. Eu falei, não, a gente vai ter que começar a fazer também, independente. E foi bem no começo também da pandemia, que foi, acho que, esse primeiro webinar. E aí, eu acho que facilitou a questão de a gente ter estado no meio de uma pandemia, ter saído uma medida provisória que autorizou a gente a fazer. Tomar medidas que a gente não tomava no passado, e aí, mas foi o start para que isso fosse mais digital, e era uma coisa que eu já vinha estudando há muito tempo, já tinha levado para a empresa, a gente tem a área jurídica lá, a gente já estava conversando a respeito e vendo propostas de empresas que faziam isso, e vocês, num primeiro momento, já estavam preparados, eu acho que isso também é super importante falar, que vocês já estavam preparados e vocês ofereceram essa ferramenta para a gente, que fez uma grande mudança dentro do RH. E na opinião de vocês, assim, o que vocês também vêm vendo no mercado, vocês acham que, falando um pouco mais de marca empregadora, assim, né, que também faz parte, obviamente, do RH, vocês acham que esse movimento de home office, ele ajuda a marca empregadora, ou talvez não faça tanta diferença por conta disso? Você acha que empresas que não vão adotar terão problemas com isso? Pode começar por você, Lu, olhando todos os clientes do Vagas e tal, o que você vê em relação a isso, assim, no mercado? Quando eu penso em marca empregadora, Pira, eu penso que a marca empregadora ela tem que refletir o que é a cultura daquela empresa, né? É como você coloca isso para fora, como que você conta. Então, assim, eu vejo se a empresa não estiver totalmente aberta ainda para o home office e colocar o home office só para ajudar a marca empregadora, não vai funcionar. Por quê? Porque vai faltar relação de confiança naquele colaborador que está trabalhando de casa, vai ter vários atritos ali que não vai ser verdadeiro, né? Vai ser só porque, vou fazer o home office que todo mundo está fazendo. Então, acho que é o cuidado que tem que ter nesse momento, né? Mas, de fato, assim, as pessoas também experimentaram home office. Acho que a minoria das pessoas já tinham feito home office. E hoje não, é uma realidade onde a maioria teve a oportunidade de experimentar. Com certeza, muitas pessoas vão levar em consideração a possibilidade de trabalhar numa empresa que tem essa flexibilidade. Mas, assim, esse movimento tem que ser genuíno da empresa, ela tem que estar confortável em fazer esse movimento para que funcione. O que eu vejo muito, assim, lógico que vai ter posições que não vai dar para fazer home office, né? Ou, sei lá, logística, né? O entregador, ele vai ter que entregar, não tem como ele fazer o home office. Então, assim, tem posições que não terão essa possibilidade, como terão outras que dá para fazer 100% home office, e eu acho que as empresas também se abriram mais. Então, assim, elas experimentaram,
quebraram alguns paradigmas e acho que vai ser um processo muito natural, muito orgânico desse movimento de concedendo o home office para algumas áreas e tudo mais, mesmo quem ainda não está 100% confortável. Acho que vai ser um movimento meio que orgânico. Mas, com certeza, falando em marca empregadora, eu acho que vai ter muita gente, muitos candidatos que vão levar isso em consideração na hora de uma tomada de decisão. A gente fica meio dividido, porque a gente tem a parte administrativa, mas a gente tem o varejo, que aí impossibilita o home office, embora já era uma prática da empresa para quem trabalha no administrativo, né? Eu acho que é uma tendência, eu acho que tinha ainda muito desconforto por parte da gestão de deixar alguns colaboradores fazer isso direto, até porque a gente até tinha uma brincadeira que você vai estar de home office e não de home off. Então... Se a gente chamar, você tem que estar lá, você tem que estar presente. E isso provou, isso que aconteceu provou que a gente está preparado e que a gente pode sim. Inclusive, eu acho que a gente trabalha muito mais de home office. Eu vejo as pessoas muito mais engajadas, as reuniões são muito mais produtivas. Vai ser tendência. A gente fez também uma pesquisa no escritório, onde a maioria das pessoas, como você falou, 70%, gostariam de ter de 3 a 4 vezes o home office implantado, né, na semana, mas isso não quer dizer que não vai ter o escritório. Assim, no primeiro momento a gente vai ter um rodízio de pessoas, porque a gente não está preparado para receber todo mundo, com as novas determinações que a gente precisa, mas aos poucos a gente vai voltar, não todos os dias, mas com certeza vai ter essa escolha para o funcionário de quanto ele quer fazer de home office, quanto ele quer ficar no escritório. Legal, você tocou num ponto bem bacana, Ana, que até já teve uma pergunta aqui que eu vou fazer para vocês também. Teve uma pergunta aqui que foi mais direcionada para acesso, que eu vou responder para o Carlos, que se acesso vai manter também o trabalho de todo mundo remoto, né? A gente fez uma pesquisa, não é o desejo de 100% dos nossos funcionários, mas a gente também a gente sempre teve políticas de home office podendo ser liberada e etc., nunca foi restrito dentro do acesso, poder fazer home office, e bem provável que um plano de retomada, a gente está estudando ainda alguma coisa super consciente para um plano de retomada, vai levar em consideração isso. Então, óbvio, com todas as cautelas possíveis, mas quando a gente retomar, possivelmente o home office também vai continuar sendo liberado. Então, o acesso não sempre trabalhou bem flexível com relação a esse tema, né? E aí, falando da produtividade, como você tocou no assunto, Ana, teve uma pergunta aqui exatamente com relação a isso, fazer tanto para a Lu quanto para a Ana. Como é que ficou a produtividade, né, dos funcionários trabalhando remotamente? Vocês vêm medindo isso de uma forma diferente ou não, né? Vocês deixaram um pouco mais aberto e etc. Tem alguns rituais, né? Então, pode começar, Ana, por vocês. Na verdade, a gente não mede isso, mas a gente vê entrega de tarefa. Então, com relação à entrega de tarefa e toda aquela parte de deslocamento que você acordava, você tinha que ir até o trabalho, isso a pessoa já acordou, já sentou na máquina, entendeu? Ela já está trabalhando. E nessa fase de home office, a gente está trabalhando por entrega de tarefa. Então, assim, as pessoas vêm dizendo, os gestores dizem que suas equipes estão muito mais engajadas, trazendo muito mais resultados. E eu sinto isso também na minha equipe, eu não tive problema em nenhum momento com relação a isso. Eu acho que a comunicação no início foi um ponto aí para observar, mas eu acho que até com isso a gente conseguiu aprender e evoluir, e a gente vai conseguir levar para frente para como que a gente vai fazer a partir de agora, para ter uma comunicação mais direta com os nossos liderados, mas com relação à produtividade, a gente foi, assim, uma grande surpresa para nós. Bom, na Vagas, Pira e Ana, assim, a gente sempre teve muito cuidado com as pessoas, né? Então, nesse primeiro momento que a gente virou 100% home office, assim, como que a gente cobra isso, né? Como que a gente cobra essa produtividade? Vamos deixar as pessoas entenderem o que elas podem ofertar para a gente nesse momento, porque tinham realidades muito diferentes, né?
Tem a minha, eu mesma, né? Acho que nos primeiros dias ali, eu falei, gente, eu não vou conseguir focar 100% no trabalho. Eu tenho 2 filhos, eu preciso me organizar aqui e vendo o que dá para ser feito nesse momento. Então, a gente deixou muito aberto isso para que as pessoas entendessem a sua própria necessidade e fossem se adequando. Mas olha que engraçado, né? E teve um outro ponto que a gente fez, que acho que foi muito importante, olhando para a produtividade, que foi a primeira conversa ali que o Mário, nosso fundador, quando foi todo mundo para home office, o Mário chamou todo mundo, a gente fez uma reunião digital, e ele tranquilizou muito as pessoas no sentido de dar segurança, que as pessoas não temessem ali naquele momento por um desligamento, abriu tudo, foi muito transparente. A gente já tem essa política transparente, mas ele foi muito transparente de abrir os números, como nós estávamos, quais ações que a gente ia fazer, então também teve esse pedaço. O que eu quero dizer com isso? Acho que com essa segurança e essa liberdade das pessoas poderem se organizar, consequentemente a produtividade e engajamento aumentou, né? Então, a gente consegue ver isso nitidamente, assim, os times dentro da Vagas, realmente, eles estão mais produtivos, eles estão mais engajados, e olhando para processo decisório, reuniões, também tem essa produtividade, né? Então, você tem aquele tempo ali, depois você já tem outra reunião digital marcada, então ela acabou sendo mais precisa, ela acabou sendo mais direcionada, então está funcionando muito bem, assim, na Vagas a gente aumentou produtividade, né? Legal. A gente acompanha isso muito através dos OKRs, né? A forma que a gente mede isso. Eu vou até falar de ferramentas, porque acho que no outro webinar o pessoal perguntou muito, mas qual ferramenta vocês usam para medir e tudo mais? No caso da Vagas, a gente usa os OKRs, mas a gente tem uma ferramenta que foi desenvolvida internamente, até por conta do nosso modelo de gestão, de não ter chefe e tudo mais, a gente desenvolveu, a gente não usa uma solução de mercado, a gente usa uma solução interna, que fica dentro, tudo isso compõe a nossa intranet. Legal. Na Acesso também tem exemplos super legais assim de aumento de produtividade. Eu acho que no começo da pandemia, onde todo mundo foi para home office, eu via muitos rituais sendo criados, né? Então, reunião diária, de alinhamento e tudo mais, tal. Então, e cada vez mais a gente foi espaçando um pouco, porque a gente viu que as coisas começam a andar super bem, assim, você marca uma reunião, a pessoa realmente vai lá e aparece na reunião, né? A gente ficava meio na dúvida, será que vai aparecer, né? Aqui no remoto e tal, então, bem bacana com relação a isso. A gente também sentiu um aumento de produtividade super grande no acesso, principalmente por pontualidade. Acho que, querendo ou não, você consegue se focar bem em casa e etc, né? Então, talvez não tenha tanta distração, dependendo da casa, obviamente. Mas não é a minha. Para medir a produtividade dos funcionários, a gente usa o modelo OKR também, ele é dentro de uma solução da Acesso também, que a gente fez dentro da intranet, mas a gente vem medindo termômetros também pela ferramenta Pulses, para conseguir saber se as pessoas, né, estão confortáveis no período home office. E falando disso, o Rodrigo fez uma pergunta, gente, pode mandar pergunta no chat, tá? Que a gente vai respondendo aqui. O Rodrigo fez uma pergunta legal aqui que seria bom a gente explorar. Vocês já estão aplicando algum tipo de benefício e reembolso para os colaboradores com relação ao home office, ou estão pensando em alguma coisa? Se quiser começar, Ana, pela Sephora, do tipo reembolso de internet, computador, seja qual for. Né? Nesse primeiro momento, não. Não. Não, Tá bom. E vocês lá no Vagas, né? Acho que está sendo a nossa pauta de agora, tá? Inclusive, eu tenho feito bastante bench com algumas empresas para entender como que elas vêm seguindo, mas contando um pouquinho o que a gente fez para também dar um conforto, né? Então, no momento que a gente colocou todo mundo em casa, a gente quis entender se todo mundo tinha condições de trabalhar em casa. Então, por exemplo, tinha poucas pessoas, poucas mesmo, que não tinham acesso à internet. Então, a gente disponibilizou aquele modem, né, de que você conecta, então, para a pessoa conseguir
ter esse acesso. Nós disponibilizamos, por exemplo, as cadeiras para quem tinha o desejo, enfim, monitor e tudo mais. Então, isso tudo a gente fez. O nosso benefício, os nossos benefícios na Vagas, a gente tem o VR, né, que aí, em algum momento a gente fez essa conversão para o dinheiro, porque a legislação permite que você faça uma vez. Então, a gente fez para a pessoa usar da melhor maneira, se ela quisesse usar para o mercado, ou até mesmo para pagar, ajudar na conta da internet e tudo mais. Então, a gente fez esse movimento. Mas o que agora a gente tem o desejo de fazer, a gente está vendo qual é a melhor forma de fazer isso, é o benefício flexível. Que a gente vai disponibilizar aquele benefício e a pessoa ela vai entender qual é a melhor maneira de usar, né? Mas eu acho que a gente tem muito a aprender ainda, né, sobre isso, porque a gente precisa entender o que a legislação pede, a gente precisa entender enfim, o que a gente o que é importante a gente garantir para esse colaborador de casa. Então, nesse sentido, a gente ainda não tem nada super estruturado, Rodrigo, mas é uma pauta bastante atual dentro da Vagas. A gente vem olhando bastante para isso. Falando um pouquinho do acesso, acho que é um pouco parecido com Vagas, assim, num primeiro momento, acesso, obviamente, viabilizou o home office, então, notebooks e etc., né, então, a gente ofereceu isso para os funcionários, muitos já tinham notebook, 90%, mais o time operacional que não tinha. Também flexibilizamos benefícios, né? Isso já era uma prática do acesso VA com VR, então podendo jogar ali para o VA. Demos as cadeiras também, que eu acho que é um baita problema, né? Um dos maiores problemas que eu tive quando eu comecei, eu falei, nossa, como é ruim sentar na cadeira de jantar aqui. E também a gente uma pauta super forte no acesso agora também, né, do que a gente vai fazer daqui para frente. Reembolso de internet a gente já tinha também, então algumas práticas, como a gente já tinha flexibilidade de home office, algumas práticas a gente já tinha, mas também é uma pauta super pertinente, Rodrigo, e eu acho que a gente está também no mesmo momento que a Vagas, pensando, né, daqui para frente se a gente vai ter algum benefício com relação a isso. Aqui na Sephora a gente também tem os notebooks, então 100% das pessoas administrativas trabalham com Note, então isso, e como já existia a prática do home office, então isso não é um problema. Quem solicitou cadeira também pôde retirar no escritório. Os benefícios, eles se mantiveram todos, tá? Inclusive, a gente foi pesquisar e descobriu, tem gente que tem vale-refeição, várias redes de mercado estão aceitando vale-refeição como alimentação, então foi uma ideia que a gente deu para esses colaboradores também. Então, assim, tudo que tinha já foi mantido. Sim. O Antônio fez uma outra pergunta, que eu vou começar pela Lu, e vamos falar de processo seletivo. Ele perguntou se a gente, né, se colocando do lado da RH, perdeu muito com não ter mais o olho no olho e aquela visita no escritório, né? Então, acho que você vê aí com relação a isso, e depois a Ana. Tá. Vou contar um pouquinho como a gente fazia e qual é a minha opinião, tá? Bom, nós, na Vagas, nós já tínhamos um processo seletivo digital, mas a gente ainda prezava pela última etapa ser presencial, um olho no olho, com um grupo multidisciplinar conversando com essa pessoa, para que essa pessoa pudesse entender mais a fundo ainda da gente e a gente mais a fundo dessa pessoa, né? Então, a gente mudou isso. Mas qual que é a minha opinião, tá? Eu acho que um bom processo seletivo, e aí eu vou até trazer muito, porque é um assunto que está bastante em pauta, a gente perde a humanização do processo seletivo quando a gente faz ele digital? Ao meu ver, não. Acho que a humanização não está na presença, mas sim no cuidado que você tem com a pessoa. Isso é ser humanizado, não é estar fisicamente, né? Então, acredito que a gente não perde, então a gente mantém todas as etapas do nosso processo seletivo digital. Ele já era, de novo, ele já era bastante digital, a gente usa a nossa própria ferramenta, que é o Vagas for Business. Então, assim, a gente já tinha um hábito de fazer a entrevista meios digitais também, toda a triagem, todos os testes aplicados.
a gente já fazia também de forma digital. Então, o que eu prezo nesse momento? Eu prezo muito pela empatia. Então, você ser empático com aquele candidato. Ele é de extrema importância, eu acho que isso você tem que considerar agora, porque ele está na casa dele, às vezes a internet vai cair, às vezes ele vai ter o barulho do cachorro, às vezes o filho vai entrar sem querer. Então, assim, acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, e também tínhamos que colocar no lugar do outro no presencial, né? Se você marcou uma entrevista para 14 você tem que fazer a entrevista, né? Você não vai deixar a pessoa esperando lá, achando que ela não tem nada mais, nenhum outro compromisso. Então, assim, a empatia sempre teve que estar presente. Então, você não perde, acho que agora ela fica mais aflorada. Transparência, né? Você trazer a transparência durante o processo é fundamental, ele saber por quais etapas ele vai passar, o que você está buscando, com quem que ele vai falar, enfim, como que é a empresa, qual que é a cultura e tudo mais. E aí também eu passo pelo feedback, né? Querendo ou não, todo mundo fala, o feedback tem que ser dado, não tem mais espaço para isso, mas infelizmente ainda é uma pauta bastante ativa, porque nem todo mundo, nem todas as empresas dão esse retorno para os candidatos, dão esse feedback. Então, acho que mais do que nunca, você também cuidar dessa parte do feedback, e aí acho que tem formas, tem momentos diferentes do feedback, né? Então, quando você pensa num processo seletivo, ali que você, sei lá, tem 500 pessoas que se candidatou para uma posição, você não vai falar com essas 500, mas assim, você vai dar um retorno ali mais massificado, então você tem que dar um feedback, não é simplesmente, seu perfil não está aderente. Eu, Luciana, eu coloco por que eu não estou seguindo com aquela pessoa. Olha, eu levei em consideração para seguir com algumas conversas esses pontos aqui e entendi que você não está aderente por esse motivo, até para a pessoa poder buscar e tudo mais. E para o que está no processo que já evoluiu numa conversa com a gente tem sim que dar um feedback construtivo. Então, por exemplo, um teste, nós somos uma empresa de tecnologia, né? Então, a pessoa fez um teste técnico, ela não foi bem ali, a gente não vai seguir por esse motivo. Então, assim, ela tem que saber aonde ela não foi bem. O nosso time técnico faz essa correção, gente, eles são incríveis, assim, porque eles, inclusive, dão aonde essa pessoa pode se desenvolver, né? Então, eles falam, olha, acessa esse material, acessa esse link. Então, ele é bem fundamental aí o feedback. Mas falando um pouco do olho no olho, que foi a sua pergunta, né? Acho que a gente não perde, tá? A gente tem todas as possibilidades e todas as ferramentas para fazer um processo igual. Eu acho que ainda tem uma questão de cultura. Eu vejo empresas mais tradicionais, eu venho trocando com algumas empresas mais tradicionais que ainda não se sentem confortáveis de ser só digital. Mas eu acho que é uma questão de hábito. Então, essas pessoas estão aprendendo. Eu acho que isso vai acabar sendo meio que orgânico também. Acho que vai ser muito natural isso, né? E aí, de novo, eu pergunto, é importante a visita no escritório? Se a gente for trabalhar home office, por que a pessoa tem que ir no escritório, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar de outra forma, né? Acho que mudar esse mindset. É legal porque ele vai ver nosso espaço é bonito, nosso espaço é legal. E se ele vai usufruir desse espaço? Então, assim, são coisas que a gente tem que ir perguntando para a gente também formando uma opinião melhor. Eu acho que a gente tem muitos recursos, desde uma avaliação comportamental, técnica, conversas eficientes, ferramentas eficientes, a gente não precisa ter uma etapa presencial. Isso não quer dizer que a gente não tenha o olho no olho. Boa. Respondido pela Lu, que é especialista no assunto, não tem nem o que colocar, né? A gente na Sephora, a gente está com as vagas congeladas, então a gente não passou por esse processo 100% digital ainda, mas o que a Lu falou para mim faz todo sentido. Obrigada pela aula. E vai ser assim daqui para frente, né? Vai ser 100% digital na hora que retomar as vagas no Sephora, provavelmente, né? Posso fazer um comentário? Sim. Eu nem lembro se eu gosto sempre de trazer esse case, porque para mim ele reflete muito. Eu não sei se eu trouxe isso no webinar, né? Ainda tem um receio muito forte. Mas e para o público operacional? Gente, o público operacional também tem acesso a ferramentas. Todo o público operacional, ele tem celular, ele tem WhatsApp, ele tem as ferramentas para conduzir um processo. E para mim é muito forte isso quando eu vivi isso na Natura em 2015 ou 2016.
que a gente tinha esse receio, a gente tinha um preconceito que o público operacional não faria um processo digital. Só que a gente estava aprendendo, e a gente foi pilotar, né, meu, foi incrível, assim, teve um número de candidaturas muito maior, esses candidatos passaram por todas as etapas, era um game, eles foram super engajados, foi um processo super assertivo, então, assim, a gente conduziu todo esse processo 100% digital, e foi incrível, o resultado foi ótimo, então, assim, às vezes a gente tem alguns preconceitos que a gente precisa quebrar, então, assim, é um momento da gente refletir. Será que não dá mesmo? A gente testa, corrige, muda. Acho que a gente está nesse momento, sabe? De inovar, de experimentar, de errar, de corrigir. Então, assim, não se bloqueie por conta de processos muito engessados, né? Que às vezes a gente vem, né? Então, é um pouco esse case que eu sempre gosto de contar, porque eu participei disso. Eu mesma era uma pessoa que tinha o preconceito. Será que vai dar certo? Enfim, né? Então, a experiência é sim, dá certo. Para saber, né? Oi? A gente precisa testar para saber, né? A gente fica no será que vai dar certo, mas a gente não fica com medo de testar, e aí quando a gente testa, a gente vê que dá certo, né? Isso aí. Ana, puxando mais uma pergunta aqui, que eu achei legal, né? Mudando um pouquinho do assunto, mas é legal dar esse overview para o pessoal. Nas partes, assim, de comemorações, né? De aniversário, festa junina, né? Óbvio que toda empresa tem um pouquinho disso, né? Como é que vocês estão fazendo remotamente aí na Sephora e depois no Vagas? Então, a gente já tinha o costume de anunciar no começo do mês os aniversariantes daquele mês. Eu, com a minha equipe, a gente comemora. Entre a gente comemora, então a gente chama para um call, a gente canta parabéns, a gente manda presente uma para outra. Isso já era uma prática antes, né? Quando a gente estava no escritório, e a gente manteve. A Sephora também dá um kit para esses colaboradores todo ano no mês do seu aniversário, e ainda está, como a gente não voltou para o escritório ainda, esses kits estão lá, então assim que a gente voltar, eles vão ser distribuídos para esses colaboradores que já fizeram aniversário, e para os que vierem a fazer também vão receber a partir do momento que a gente voltar, que vai ser logo mais. Legal. Bom, eu acho que essa parte a gente ainda está aprendendo, viu, Pira? Assim, então, que era muito forte na Vagas, né, da nossa cultura. A gente tem o horário do lanchinho, né, que é de manhã e à tarde, então é um momento que as pessoas param para esse café que a Vagas oferta, né, e acabava que era um momento de descontração, um momento de troca. A gente trouxe isso para o digital, mas assim, a gente ainda entende que dá para melhorar em questão de engajamento, tá? Mas é bem legal, porque é um canal que às vezes você entra, você tá sozinho, às vezes você entra, tá você e mais um, às vezes, enfim, né? Então, a gente tentou trazer isso para o digital, mas a gente entende que dá para melhorar. Em relação às comemorações, né? A gente tinha uma festinha mesmo, uma festa com bolo, brigadeiro e tudo que tem direito, cerveja, refrigerante, comidinhas, uma vez por mês para comemorar os aniversariantes do mês. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer essa troca, e a gente, de novo, a gente está aprendendo como que a gente faz isso, mas a gente continua mandando, né? A Vagas dá um valor financeiro para essa pessoa, a gente continua enviando, isso a gente manteve, mas a comemoração em si ela era muito legal e a gente ainda não conseguiu transformar ela para o digital. Festa junina, gente, a festa do Junina da Vagas era ótima, assim, era super tradicional, porque é um momento que os nossos colaboradores levavam a família, né? Então ia filhos, marido, então assim, era uma festa muito gostosa, muito familiar. Não tem esse ano, que a gente tem, inclusive, é amanhã. Então, amanhã todo mundo vai estar vestido de junina, a gente pediu para as equipes tirar as fotos, a gente vai postar, vai fazer as brincadeiras. Mas, assim, é lógico que por esse lado, eu acho que tem como aprimorar. A gente precisa aprender ainda a fazer isso digitalmente, né? Mas, enfim, a gente não está mandando, a gente sabe que tem possibilidades de mandar, né, ter uma coisa mais personalizada na casa do colaborador. A gente ainda não fez isso, porque a gente ainda está entendendo uma questão de custo, momento, como que a gente consegue fazer isso da melhor forma, mas temos muitos aprendizados ainda nessa frente. A gente mantém algumas coisas, ginástica laboral, tudo digital, mas assim, dá para evoluir. Legal.
Tem mais uma pergunta da Gabriela aqui, que eu acho legal, começar pela Ana. Você já comentou um pouquinho, mas acho que é legal trazer um overview maior, assim. Quais foram as principais barreiras internas que caíram com relação à entrada, né, da pandemia e acelerou processos ou qualquer coisa nesse sentido, assim, quais foram os principais paradigmas? Eu acho que você contou um pouquinho da assinatura, mas se tiverem outros, acho que é legal trazer esse overview. O que caiu, né? Então, na verdade, acho que a gente não tinha barreira, mas a gente tinha uma resistência por conta, como eu falei, da legalidade dos processos, se os governos, se os órgãos governamentais, por exemplo, a Caixa, vai aceitar esse documento dessa forma ou não. Estou falando do ponto de vista do que eu estou vivendo, tá? E Sim. da aceitação, eu acho que a melhor resposta foi a aceitação dos colaboradores. Porque aqui na Sephora, a gente precisou fazer a redução da jornada dos contratos, a gente fez os de 25%. Então, a gente precisou comunicar a todos esses funcionários e fazer com que eles assinassem esse acordo individual. E a gente usou a ferramenta da Acesso para mandar esse acordo, e junto com essa ferramenta vinha um textinho explicando como que ele ia utilizar essa ferramenta e o que a empresa tinha feito, e o que a empresa estava lutando pelo emprego, por isso que ela tinha feito a escolha dessa redução. Então, assim, a gente não teve nenhuma contestação por parte dos colaboradores da validade desse documento, ou de como, e por que ele teria que assinar esse documento, muito além do que a gente estava pensando, eles viram essa situação que a Sephora estava passando, que teve que reduzir essa jornada, como um esforço da Sephora para manter eles dentro da empresa. Então, para a gente, eu acho que quebrou-se o paradigma de que talvez o outro lado não fosse aceitar, mas não com relação à burocracia de documento nem nada, mas com relação a gente ficar temeroso daquele funcionário, não querer assinar aquele documento, ou pela forma, ou pelo que estava trazendo o documento. Então, a aceitação, assim, às vezes a gente tem uma ideia de que as pessoas não vão aceitar o que a gente está fazendo, mas a gente, muito ao contrário do que aconteceu com algumas empresas, a gente pensou muito antes de tomar cada decisão. Isso é papel da diretoria, que teve excelência em fazer todo esse processo e estudar direitinho o que eles iriam fazer. Então, na minha opinião, foi essa quebra de que talvez o colaborador não fosse aceitar, e que foi ao contrário, e foi um sucesso. E você, Lu, o que você vê? Eu estava pensando, acho que eu nunca tinha refletido sobre isso, tá? Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui pensando. Eu acho que a gente fez até uma transição fácil por conta da cultura já ter muito forte essa parte do home office. Mas, assim, pensando em aceleração, a parte da assinatura digital, que a gente não tinha, né? Tanto para o onboard, tanto para admissão, quanto para o offboard ali. A gente precisou mudar, né, a grade do onboarding, mas, assim, mudar só para adequar para o digital. A gente não mudou o conteúdo daquele primeiro dia, mas a gente teve que fazer adaptações, né, porque tinha um café com o time, tinha algumas coisas nesse sentido, então a gente fez algumas adaptações. Acho que benefícios, de novo, né, a gente era muito confortável com os nossos benefícios aí, então também tirou um pouco da nossa zona de conforto, e precisamos evoluir com isso. Mas eu acho que o que acelerou, assim, se eu tivesse que olhar de uma forma bastante crítica, nós devolvemos um andar do nosso escritório. E como a gente já tinha uma cultura home office forte, de novo, assim, nossos andares, eles eram subaproveitados. Então, a gente tinha 2 andares, mas, assim, eles sempre estavam meio vazios, porque tinha uma turma em casa, uma turma trabalhando, enfim. Então, foi o momento da gente falar, poxa, agora é o momento da gente entender os nossos custos. Lógico, teve impacto, todas as empresas tiveram impacto, a gente teve impacto por parte dos nossos clientes, enfim, de rescisão de contrato, ou pedindo ajuda, redução e tudo mais. Mas a gente tomou a decisão de devolver, e a gente realmente revisitar todos os contratos que a gente tinha e entender, isso eu preciso ou isso eu não preciso. Então, assim, acho que foi muito mais otimizado nesse sentido. Acho que foi o que acelerou um pouco mais, né? Agora, em questão de ferramentas aí
falando em RH para o digital, acho que o que mudou, como a gente já tinha um processo bastante digital, o que mudou foi a assinatura digital, que a gente não tinha, e a parte do benefício, de benefícios que a gente está revisitando. Legal, eu acho que é um bom ponto, sobre benefícios, assim, né? Vocês estão olhando para alguma entrega diferenciada desses benefícios, não só pensando no home office, tá? Caiu algum paradigma também nessa etapa, né? Porque acho que tem uns benefícios mais obrigatórios, outros não, assim, se puder começar, né? É um tema que vocês vêm debatendo na Sephora, ou não, vamos continuar com a mesma coisa, mesmo modelo, como é que vocês estão pensando nisso? A gente está visitando a possibilidade no benefício flexível, entrei até em contato com o meu fornecedor, que está fazendo um teste com esse benefício flexível dentro da própria empresa. Então, tem alguns que não tem como ser, vale transporte está na legislação, esse não vai ter como ser flexível, mas eu, inclusive, pedi apoio para ele, por ser uma grande empresa que fornece esse benefício, o vale transporte, para conversar, para a gente ver uma mudança na legislação, porque, assim, a gente tem muitas operadoras, a gente sofre bastante com a compra dos vale transporte, são muitas operadoras, cada uma com prazo, cada uma com um jeito de agir. Por exemplo, tem operadora que, enquanto você estiver vinculada numa empresa, ela não libera, você fez um crédito, ela não libera o crédito para esse colaborador. Então, para a gente tentar igualar mais isso, ou ver com as operadoras, ou até mesmo a legislação, para ver se tem um outro meio de fornecer, ver um cartão único, onde passe como se fosse uma maquininha, se eu coloco o crédito naquele cartão passe. A gente também tem hoje a possibilidade, o colaborador tem a possibilidade de visualizar no seu próprio cartão, dentro do aplicativo no celular, quando que vai receber esse benefício de transporte, como que foi feita a compra, quando que será disponibilizado. Então, a gente tem revisitado um pouco, sim, a parte de benefícios também. Enfim, a gente tem, na Vagas, a gente tem os benefícios de praxe, né, então, que é assistência médica, assistência odontológica. Na Vagas, a gente já dá a escolha para o colaborador dele optar por VA ou VR. Nós temos o vale transporte ou o estacionamento, no caso, né, que quem estava com estacionamento acabou deixando de usar. E nós temos o auxílio educação. Isso já era flexível, porque a pessoa podia escolher o formato de curso que ela queria escolher, que era importante para o desenvolvimento dela, presencial ou online. Então, nesses benefícios a gente não pretende mexer, mas com certeza a gente vem pensando em ter um benefício flexível, mais flexível. Aí a gente tem Gympass, a gente tem esses outros, né? Mas a gente vem pensando em ter um benefício mais flexível no sentido de... Acho que a gente vai ter que dar um respaldo. Nós, enquanto empresa, vamos ter que dar um respaldo para essas pessoas nas casas, em suas casas, né? Então, como que a gente vai converter bons benefícios para que as pessoas fiquem melhor em suas casas, trabalhando de suas casas? E uma coisa que a gente não tinha, que agora a gente tem, nós fizemos uma parceria com a De Onde Estiver. É uma empresa que cuida da saúde mental de forma digital. Então, ela tem terapia online, ela cuida, né, desse pedaço. A gente não tinha essa parceria com eles. É engraçado que a gente estava estudando, mas assina o contrato, não assina o contrato, quando a gente vai fazer o comunicado, porque assim, do dia para a noite assinou e foi, né? Comunicamos, né? Então, acho que esse é um benefício. A empresa que cuida disso, inclusive, ela cuida da parte jurídica. Tirando a parte trabalhista, ela cuida da parte, se a pessoa tiver um problema de família, um problema tributário, eu tenho uma empresa que cuida dessa parte para os nossos colaboradores também. É sensacional. O retorno é ótimo. Então, a De Onde Estiver vem nos apoiando com isso, e a experiência está sendo muito boa. E agora a gente está olhando também como a gente pode ajudar os nossos colaboradores a cuidar melhor da saúde financeira, né? Então, se a gente vai fazer isso via algum aplicativo ou via alguma parceria.
Então, sim, a gente está repensando de verdade, assim, quando eu falo que a gente está aprendendo sobre os benefícios e repensando, sim, estamos. Legal, muito bom. E na parte burocrática da coisa das operadoras, Ana, a gente falou de assinatura eletrônica aqui, né? As operadoras de saúde, principalmente, elas vêm aceitando a assinatura eletrônica para termo de benefício? Como é que você vem lidando com as operadoras de benefício com relação à assinatura eletrônica? Que eu lembro. Nosso grande problema, acho que é do seguro. Do seguro. Tem um dos seguros que eles não aceitam a assinatura se não for a original. Então, assim, eles estão aceitando na pandemia, a gente quer levar isso para frente, é o seguro de vida que não aceita. E aí, não, por enquanto é só durante a pandemia. Então, assim, é uma coisa que, o que você, a partir de agora, não pode aceitar também, né? Já que você viu que dá certo, se tiver uma ferramenta para a gente fazer isso, mas de burocracia é o único ponto que ainda a gente não consegue alterar, não conseguiu. E vocês aí, Lu? Não sei contar, quem cuida dessa parte é a Jennifer, a par minha do RH. Eu não sei falar em relação como que tem sido com a operadora de saúde. Tá, entendi. Posso contar para vocês em um outro momento. Sim, tranquilo. E você acha, Ana, que as empresas elas têm força para brigar, né, entre aspas, com as operadoras para forçar um movimento mais eletrônico? Assim, você acha que isso é um movimento que pode acontecer? Eu acho que pode. Eu acho que pode sim. Eu acho que não é nem tanto pela força, é tanto porque vai ser mais fácil para todas as partes. Você entrar na tecnologia, ver que aquilo funciona, lógico, visitando a legalidade do processo, que para a gente é muito importante isso, e não vai ser por força, mas vai ser por como que o mercado agora tem feito as coisas. Legal. Acho que não tem mais espaço para não ter, né? É aquela coisa, a pessoa pode ainda estar resistente, mas ela vai perdendo o espaço dela se ela não conseguir fazer esse movimento, porque as empresas já experimentaram, você não volta atrás do que você experimentou. Então, cada vez mais os clientes dessas operadoras vão começar a pedir, a exigir, né? É lógico, de novo, que nem a Ana falou, tem que estar tudo dentro da legalidade, mas assim, acho que não tem mais espaço para as empresas não se abrirem. Se não se abrir, vai acabar ficando para trás, né? Um pouco disso. Legal. E estão perguntando aqui o nome eu acho que é para você, Lu. O nome das empresas que estão fazendo essas parcerias de benefícios flexíveis nesse momento de home office, o nome da empresa de terapia também. Tá. Eu acho que eu posso tentar passar por algumas ferramentas que eu uso, trazendo o nome de empresas, porque eu acho que teve muitas perguntas no outro webinar, né, Pira? E a gente não conseguiu passar por isso. Bom, então eu vou tentar trazendo um todo. Para o processo seletivo digital, eu uso o próprio Vagas for Business. E, gente, não é porque eu estou dentro da Vagas querendo fazer jabá, não. Ele funciona mesmo, tá? Assim, eu já tive experiência de usar outras ferramentas que não me atendeu, e hoje eu me sinto muito tranquila em usar o Vagas for Business. Hoje nós estamos utilizando a assinatura digital, e aí tem a Acesso, né, que a Acesso faz essa parte de assinatura digital, então é uma empresa que vocês podem considerar. A gente faz todo o onboarding digital com a Butiniques. Depois, quem quiser, me acessa pelo LinkedIn ou qualquer uma enfim, das nossas redes sociais na Vagas, que eu passo o contato dessas soluções. A gente usa a terapia online, que chama De Onde Estiver, também passo o contato. A gente usa testes comportamentais, a gente usa Arbache, ele é tanto para teste comportamental no início de um processo, mas ele atua muito no desenvolvimento, pensando no profissional do futuro, liderança 4.0. Então, ele faz isso através de um game, ele trabalha nesse desenvolvimento. A gente tem a parceria com a Hudl. A Hudl, ela é uma solução de gamification. Eles são muito fortes nessa parte de estágio, de trainee. Eles permeiam por outros, mas, assim, acho que a fortaleza deles é estágio e trainee. A gente tem a Thomas,
Desculpa se tiver alguém que eu uso que eu não estou lembrando, mas assim, aí a gente usa para avaliação de desempenho, feedback online, a gente tem uma cultura do feedback muito vivo na Vagas, então avaliação de desempenho, os OKRs, o feedback, a gente utiliza uma ferramenta desenvolvida internamente, dentro da Vagas, que a gente usa isso dentro da nossa intranet, muito por conta do nosso modelo de gestão, a gente entendeu que fazia mais sentido a gente desenvolver, e ele é bem completo, mas tem ferramentas de OKR, tem ferramentas de feedback one-on-one aí no mercado, que também vocês podem buscar e dar um Google e entender o que atende vocês, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém aqui. Bom, gente, se eu estiver esquecendo, assim... a gente usou muito Slack, gente, Slack é vida, então, a gente vai resolvendo muitas coisas pelo Slack, cria um grupo de trabalho ali para aquele assunto, e ali a gente vai resolvendo, em paralelo com o Google Docs, porque ali a gente tem um documento que é compartilhado, ele é vivo, então todo mundo vai pondo as informações no mesmo momento. Então, o Slack com o Google Docs, eles se complementam muito bem, assim, eu acho que é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir trabalhar de casa. A gente usa o Google Meets, né, para as reuniões maiores, inclusive quando a gente faz acompanhamento de planejamento estratégico, então o Google Meets ele permite que todos os nossos colaboradores estejam, né, presentes nesse momento. Eu acho que eu passei por todas, tá? Mas, de novo, assim, se tiver algum parceiro que a gente utiliza, desculpa se eu não citei aqui. Me puxa a orelha que eu cito na próxima. Legal. E você, Ana, para encerrar aí, você tem alguns parceiros para indicar, para a gente fechar o nosso webinar aqui? A gente, em saúde e segurança do trabalho, a gente tem a MAST, que fez um trabalho incrível para a gente, está sendo super parceira nesse momento. A gente usa como benefícios a Alelo, que a Alelo traz para a gente a Auster, que tem a parte de psicológica, pode tratar da parte psicológica do funcionário por um 0800, e faz o acompanhamento dessa pessoa, totalmente sigiloso. Ela também tem a parte jurídica, que trata de casos, todos os casos que você tiver problema, não sendo trabalhistas, ela trata também sigiloso da mesma forma. A gente tem acesso com assinatura digital. Internamente, a gente tem agora os Success Factors, que a gente está começando desde o onboarding até a saída do funcionário da empresa, com toda a vida dele lá dentro. É uma ferramenta global que a gente está utilizando. Acho que basicamente é isso. Legal. Então é isso, galera. Só fazer um paralelo aqui, ó. A Jennifer, que está nos assistindo, que eu comentei, que a Jennifer que cuida da parte de assinatura com as operadoras, ela comentou que todos os nossos parceiros estão aceitando digital. A gente usa a Apollo, nosso parceiro principal aí na parte de saúde, né? Mas que, assim, zero problemas, todos os nossos parceiros já estão aceitando a assinatura digital. Legal. Muito bom, eu vou encerrar por hoje, galera, senão a gente come muito o horário que a gente tinha combinado. O único recadinho que eu tenho para todo mundo é que no próximo dia 7 de julho, das 9 às 10 também, a gente vai ter um outro webinar realizado pelo Acesso. Esse vai ser com a Sofia Esteves, presidente do conselho hoje da Companhia de Talentos, o Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotiva, e a Gabi Onofre, que é a nossa VP de RH. Então, acho que vai ser super legal também. Pessoal super influencer aí na área de RH, então, se vocês puderem participar, a gente vai mandar o link para todos os participantes aqui. Então, muito obrigado, galera, pela participação de todos. Foi uma delícia participar com vocês hoje. Obrigada. Muito bom, valeu, Lu, valeu, Ana. E se a gente não conseguiu responder alguma pergunta aqui no chat, a gente vai dar uma revisada e ver se faz mais uma versão aí para vocês. Mas a ideia é essa mesmo, um bate-papo aqui. Pessoal, muito obrigada por todos que assistiram a gente, que, enfim, trouxeram as suas dúvidas e contribuíram para essa conversa, né? E Pira, mais uma vez, obrigada aí pelo convite da Acesso. Ana, foi um prazer imenso te conhecer, né? A gente ainda não se conhecia, mas foi um prazer imenso. Super obrigada aí pela sua contribuição e participação também.
Imagina, obrigada a vocês, aprendi muito também, não só passei as nossas práticas, agradeço o convite, fiquei muito feliz em participar, e até uma próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.